como texto base um trecho que fala sobre, na ilha de Rateia, na Polinésia Francesa, partia em direção ao morro de Tapioi, que provavelmente tinha uma vista ampla da ilha, seguindo o sentido correto dentro de uma mata bonita de pinos. Como uma guia diz, nada da vegetação nativa da Polinésia, todas as espécies são originárias de outros lugares. E a primeira que chegou para povoar a recém-formada ilha vulcânica provavelmente foi o coqueiro. O coqueiro é uma planta que apresenta um fruto com casca fibrosa, o que facilita o seu navegar, facilita com que esse fruto boie na água. Como ele boia, ele pode ser levado para vários lugares e também ele dura muitos anos. O seu fruto, a sua semente, consegue durar meses, anos ali navegando, sem causar nenhum prejuízo até a sua germinação. Por conta disso, a dispersão do coqueiro ela é feita por hidrocoria, que é essa dispersão através do movimento da água. Portanto, na alternativa, nós temos a letra C. Alternativa correta, letra C. A questão aborda uma das questões da Amazônia, que é exatamente a sua produtividade e também o índice de evaporação nesse ambiente, nesse bioma. O texto base fala, na verdade, jornalistas e divulgadores de ciências dos anos de 1960 a 1970 estavam errados quando atribuíam a esse bioma a função de pulmão do mundo, liberando gás oxigênio e removendo gás carbônico. Está mais para torneira que para pulmão. É verdade que boa parte do Brasil anda mesmo de respiração curta, mas por ansiedade devido à falta d'água. A Amazônia, por muito tempo, foi considerado o pulmão do mundo, devido ao fato das plantas realizarem a fotossíntese, consumindo gás carbônico, liberando gás oxigênio. No entanto, hoje sabe-se que a maior parte do gás oxigênio ela é produzido por meio das algas, pela fotossíntese das algas. O que a Amazônia produz, lá dentro é consumido pelos seres vivos que compõem aquele bioma. Por isso, a produtividade primária líquida nesse bioma ela é muito baixa. O que ela produz, ela consome. Já, devido ao clima quente e úmido e também à grande evaporação, há uma perda de água. Esse bioma, o índice de umidade é muito alta, consequência da alta evapotranspiração, ou seja, a perda de água em forma de vapor pelas folhas das árvores que compõem esse bioma. Desta forma, a alternativa correta, letra E. A produtividade primária líquida é baixa, já que tudo que ela produz, ela consome lá dentro, fica pouquíssimo sem ser consumido, e também a evapotranspiração, ou seja, a perda de água em forma de vapor nas folhas, que é bastante alta. Gabarito da questão, alternativa E. A questão fala acerca de uma descoberta de dois cientistas sobre a bactéria Helicobacter pylori, que é uma bactéria que se manifesta na mucosa estomacal, causando irritações e inflamações. O texto da questão fala sobre a descoberta que dois cientistas fizeram acerca desse micro-organismo. Os australianos Barry Marshall e J. Robson Warren foram responsáveis pela descoberta da bactéria Helicobacter pylori. A infecção por H. pylori pode ser diagnosticada por meio de testes com anticorpos, identificando-se um organismo em biópsia durante uma endoscopia, ou por meio de testes respiratórios não invasivos, que identificam a produção de uma enzima da bactéria no estômago. O combate à bactéria costuma ser feito por meio de antibióticos específicos. Em todo o mundo, diversos trabalhos com H. pylori passaram a ser realizados a partir das descobertas de Marshall e Warren. Esses dois cientistas têm um papel importante dentro dos cuidados, dentro do tratamento com essa bactéria, porque foram capazes de identificá-la e justificar a causa de gastrite em algumas pessoas. A gastrite ela é uma doença causada por inflamação na mucosa estomacal, que tem vários fatores, entre eles a infecção por essa bactéria. Essa infecção ela pode acontecer, por exemplo, por via alimentar. Entre os sintomas, além da sensação de mal-estar, dor de estômago e também uma sensação de queimação no estômago, a dificuldade de alimentação. Então, a descoberta de Marshall e Warren, mencionada no texto, foi importante por estabelecer a relação entre a bactéria H. pylori e as úlceras gástricas. Até então, não se sabia o real motivo das úlceras acontecerem. Com essa descoberta, foi possível gerar a causa e também um tratamento para essas doenças, melhorando a qualidade de vida das pessoas que sofriam com as infecções por essa bactéria. Desta forma, o gabarito da questão, letra E. Alternativa correta,
Letra E. Olá, querido aluno. Olá, querida aluna. Vamos resolver agora uma questão que fala um pouco sobre ácido sulfúrico, sobre a cebola e sobre as nossas lágrimas. O que será que tem a ver? Bom, você leu na questão que um professor, ele deseja cortar uma cebola e entender o porquê que acontece as lágrimas, né? Fazer com que os alunos possam entender isso. Você viu o ácido envolvido nisso? O ácido sulfúrico, não é? Mas o que nós podemos fazer, quais são as medidas que podemos adotar para combater essas lágrimas, né? Ao entrar em contato com nossos olhos esse gás? Vamos para as alternativas. Para evitar o ardor citado no texto, pode-se cortar a cebola dentro de uma vasilha com água. Opa, já no primeiro item achamos a nossa resposta. Na verdade, ao cortar a cebola na água, nós estamos fazendo o que os nossos olhos iriam fazer. Para poder, assim, cortar o efeito do ácido em nossos olhos, as nossas glândulas lacrimais irão exalar, irão soltar essa água para cortar o efeito do gás. Então, que tal fazer o papel das nossas glândulas lacrimais em um potinho com água? Mas já achamos nossa resposta verdadeira. Que tal comentarmos as próximas? O item B e C, eles falam sobre apertar a cebola ou espremer a cebola, mas isso faria com que a evaporação do gás fosse mais rápido ainda. Então o item B e C, na verdade, ele iria era acelerar, soltar este gás. E os próximos itens? Aquecer a cebola no momento do corte. Bom, os gases, por serem altamente voláteis, no momento de aquecimento, também iriam acelerar esse processo de soltar os gases e, ocasionalmente, o gás iria parar nas nossas glândulas lacrimais. O processo seria o mesmo. E o item E fala em partir a cebola em ambiente seco. Bom, de qualquer forma, o gás iria subir e iríamos soltar essas lágrimas que soltamos ao cortar a cebola. O item A é o item correto. Foi fácil achar, não é? Na verdade, em vez de encontrar a água nos nossos olhos, o ácido iria encontrar a água em um ambiente, em um potinho com água. Foi fácil achar a resposta? Eu tenho certeza. Até uma próxima. Olá, querido aluno. Olá, querida aluna. Vamos resolver juntos uma questão de botânica? Sim, nossas plantinhas. A questão ela falou sobre plantas aquáticas que, como por exemplo os juncos, que nós podemos usá-los no material de artesanato, para fabricar, para poder produzir ou confeccionar algum objeto. E ele fala que essas plantas possuem algumas partes bem moles, bem maleáveis. Vamos para o comando? A característica de interesse do vegetal é diretamente relacionado à presença, no seu caule, visto que é maleável, de tecidos parenquimáticos. Opa! De pequenas bolsinhas. O que tem nas bolsinhas desses caules que permite a sua maleabilidade para poder produzir um artesanato? Vamos às alternativas? Item A. São bolsinhas ou tecidos parenquimáticos aeríferos. Opa, já podemos marcar a alternativa correta. Visto que são parenquimáticos aeríferos, eles ajudam na densidade dessas plantas aquáticas e elas estão sempre na superfície. Se caso esse tecido parenquimático fosse preenchido com algumas outras substâncias, como os itens falam sobre amilíferos, produzir com amido, produzir com aquíferos, colocar água nesse tecido parenquimático, essas plantas iriam, por assim dizer, ter uma densidade um pouco maior e iriam afundar. Mas visto que nos seus caules possui tecido parenquimático aerífero, ou seja, preenchidos com ar, além de conseguirem ter uma densidade menor e flutuar, o seu caule é altamente maleável. Foi fácil achar a questão certa, não foi? Alternativa A. Até uma próxima questão. Olá, querido aluno. Olá, querida aluna. Que tal resolvermos juntos uma questão sobre o período do Pleistoceno? Há muito tempo atrás, não é? O texto que você leu, ele fala que há cerca de 70 mil anos atrás, ocorreu uma erupção no Monte Toba, um vulcão. Ele fez com que boa parte da população fosse dizimada. Que, na verdade, apenas alguns poucos que foram para a África Equatorial conseguiram sobreviver. Sabendo disso, vamos dar uma olhada no comando. O gargalo populacional,
ocorrido na espécie humana, mencionado no texto, sugere a ocorrência do mecanismo evolutivo de... Opa, quando fala em gargalo, na verdade foi uma seleção. Na verdade foram muitas espécies, ou seja, muitos organismos que passaram a sofrer um gargalo, passaram a sofrer uma peneiração. E aí, vamos para as alternativas? Uso e desuso, lamarquismo. Opa, uso e desuso. Percebeu que com a erupção que aconteceu no Monte Toba, algumas pessoas usaram ou deixaram de usar alguma característica no seu corpo, alguma característica morfológica para sobreviver? Não, eles não tinham nada mais no seu corpo que favoreciam a sobrevivência. Foi algo aleatório. Vamos para o item B. Deriva genética. Achamos o item correto, mas professor, não lembro muito bem disso. A deriva genética, ou a deriva gênica, lembre-se de um navio à deriva. Ele simplesmente vai indo aleatoriamente para um local. Na verdade, o que aconteceu foi um efeito aleatório, foi um problema que aconteceu no Monte Toba, foi a erupção de um vulcão, e aí algumas pessoas conseguiram sobreviver e outros não. Foi algo totalmente aleatório. Achamos o item correto. Mas vamos dar uma olhada nos próximos. Seleção natural. Já vimos que não é algo com que alguns organismos tenham, que outros não têm, que favoreceram. Foi um evento aleatório. Evolução convergente. Professor, não lembro disso. Evolução convergente é quando uma população em uma região e uma população em outra região, essas duas populações têm características em comum que favorecem sair de um gargalo ou sair de um efeito desse e depois se encontrarem. Não foi assim, foi algo aleatório. E o item é características adquiridas. A questão não fala de nada sobre adquirir alguma coisa no seu corpo, adquirir pelos, adquirir qualquer outra substância no corpo. Na verdade, foi algo aleatório, foi algo à deriva, deriva gênica ou deriva genética. Foi fácil acharmos essa questão? Até uma próxima. Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos continuar aqui resolvendo as nossas questões do simulado SAS-ENEM. E essa questão que nós vamos ler agora é uma questão sobre ondulatória. Acompanhe a leitura dela comigo. Se você dobrar um pedacinho minúsculo de papel bem leve sobre uma das cordas de um violão e tocar a mesma nota na corda adjacente, é possível fazer o papel saltar sem encostar em sua corda. Isso acontece porque, quando a afinação está correta, a corda tangida faz o ar vibrar e o ar que vibra transmite a vibração para a corda não tangida, provocando sua vibração. O procedimento descrito no texto ocorre porque as duas cordas... Pessoal, vamos entender aqui o que a questão falou. Nós vamos tocar uma das cordas do violão e o ar vai vibrar e vai fazer a corda seguinte tocar. Que tipo de fenômeno físico é esse? Que fenômeno está sendo descrito? Está acontecendo aí, pessoal, uma ressonância. Nós temos as duas cordas vibrando na mesma intensidade, ok? E uma ressonância acontece quando? Uma ressonância acontece quando os corpos vibram na mesma frequência. No caso aí, as cordas, elas vão vibrar na mesma frequência, fazendo com que o papel salte de uma corda para outra, sem que seja necessário tocar a corda que ele se encontra, né? Vamos dar uma olhada nos itens. As duas cordas possuem a mesma amplitude? Não, não é o caso. Apresentam força de tração de mesma intensidade? Também não. O item C. Produzem ondas sonoras de mesma velocidade no ar? Também não é o caso. Item D. Apresentam a mesma energia mecânica por unidade de comprimento? Ainda não é essa. E o item E. Apresentam a mesma frequência de oscilação do harmônico fundamental? É isso aí, pessoal. O item E, ele mostra aí que as ondas têm a mesma frequência e é isso que acontece. É por causa disso que as cordas entram em ressonância, tá certo? Então, o item E é a resposta da nossa questão. Obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Continuamos corrigindo nossas questões do simulado SAS-ENEM e agora nós vamos fazer uma questão que vai falar a respeito de consumo de energia. É o tipo de questão muito cobrado em vestibulares e no ENEM também. Então, presta atenção, fica ligado.
Uma pessoa irá trocar sua televisão e o seu aparelho de som por um computador. O propósito dessa troca é a diminuição do consumo de energia elétrica. A tabela a seguir mostra a potência elétrica dissipada por cada aparelho e o seu tempo estimado de utilização. E aí ele mostra aí a tabela. E com a potência de cada aparelho e o tempo de uso diário de cada um deles. O custo do quilowatt-hora na cidade dessa pessoa é de 80 centavos. Após 30 dias, a troca de aparelhos realizada irá gerar uma economia de... Pessoal, para continuar resolvendo essa questão, a gente tem que lembrar que potência é igual a energia dividido pelo tempo. Então, a energia, que é o que a gente quer, vai ser a potência vezes o tempo. Vamos dar uma olhada lá para cada aparelho, quanto que ele gasta por dia. A gente tem aqui a potência do computador e o tempo de uso dele. Então, a energia gasta pelo computador vai ser 250 vezes 3 horas. O computador vai ter um gasto de 750 watts hora por dia. Para a TV nós vamos ter um gasto de 300. A energia da TV vai ser 300 vezes 3. 900 watt hora. E do aparelho de som, 60 de potência vezes 1 hora, nós vamos ter 60 watts hora. Então, pessoal, por dia, nós vamos ficar assim, ó. Para a televisão e o aparelho de som, 960 watts hora. E para o computador, 750. Porém, eu quero para 30 dias. Então, vamos ver de quanto que vai ser essa economia. A energia que eu vou gastar no final de 30 dias vai ser os 960 da TV e do aparelho de som, menos os 750 do computador. Eu vou gastar por dia 210. Vou ter uma economia por dia de 210 watts hora. Só que são 30 dias, então eu multiplico aqui por 30. E aí eu vou encontrar aqui que a minha energia vai ser de 6.300 watts hora. Vale lembrar que nós estamos trabalhando com quilowatt-hora, porque é o preço gasto, o preço pago pelo quilowatt-hora. Então, nós teremos uma energia economizada de 6,3 kWh. Traduzindo isso para dinheiro, que é o que a questão quer saber, eu multiplico isso aqui por 80 centavos. Então, a economia que eu vou ter em reais vai ser de R$ 5,04. O que está representado aqui no item D da nossa questão. Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Olá, aluno! Tudo bem? Continuamos corrigindo o nosso simulado SAS Enem e nós vamos agora ler uma questão que vai falar a respeito de queda livre. Acompanhe aqui comigo. O enredo de um filme mostra a queda livre a partir do repouso e de uma altura h, de um astronauta em um planeta que apresenta aceleração gravitacional 4 vezes menor que a da Terra. Para passar essa ideia no filme, gravado em superfície terrestre, utilizou-se de meios computacionais, criando a impressão de que o tempo de queda do astronauta foi maior, simulando a superfície do outro planeta. Para atender à proposta descrita, quantas vezes maior deve ser o tempo de queda do astronauta na cena, em relação ao tempo real de queda? Pessoal, vamos lembrar, né, nós temos para a altura máxima, que a questão chamou de h, que h é igual a g, t ao quadrado, dividido por 2. Isso se for aqui na Terra. No planeta lá, nós teremos que o h, a mesma altura, tá certo? Vai ser a gravidade
do planeta, vou chamar de GP, tá certo? Vezes o tempo linha ao quadrado, dividido por 2. Só que a questão nos informou que a gravidade do planeta é menor, 4 vezes menor que a gravidade da Terra. Então, nós vamos ficar assim, ó, G sobre 4, T ao quadrado, T' ao quadrado, sobre 2. Mas essas alturas, pessoal, são as mesmas. É a mesma altura, certo? Então, nós podemos dizer que G T ao quadrado sobre 2 é igual a G T' ao quadrado dividido, e aí eu vou fazer logo essa multiplicação do 4 pelo 2, fica um 8 aqui. Esses G's desaparecem, então nós ficamos que T' ao quadrado sobre T ao quadrado é igual a 8 sobre 2. Dessa forma, a gente tem que T' sobre T ao quadrado é igual a 4. Portanto, a razão de T' para T é igual a 2, o que significa que o tempo lá da gravação do astronauta caindo tem que ser 2 vezes maior que o tempo de queda dele aqui na Terra, o que corresponde ao item B. Pessoal, o gabarito da nossa questão é item B. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Olá, aluno. Tudo bem? Agora nós vamos resolver uma questão que vai falar a respeito de movimento uniformemente variado. Acompanha comigo. No teste realizado, do instante em que começou a frenagem até parar completamente, o veículo percorreu. Eu quero saber a distância que o veículo percorreu, sendo que a velocidade inicial que eles nos deu foi V0 de 54 km por hora. Mas essa velocidade não é interessante para a gente, nós temos que transformá-la para metro por segundo. Dividindo por 3,6, nós vamos encontrar que essa velocidade foi de 15 metros por segundo. Essa foi a velocidade inicial. A velocidade final foi de 0, porque foi até o carro parar. Portanto, nós aplicamos a equação de Torricelli. V2 igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS. No nosso caso, na nossa questão, nós teremos 0, 15 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes ΔS, que é o que eu quero encontrar. Esse menos vem porque o nosso carro está freando, então nós temos uma aceleração negativa e um movimento retardado. Nós vamos encontrar aqui que 10 ΔS é igual a 225, então ΔS vai ser igual a 225 dividido por 10, que vai dar 22,5 metros, conforme descrito aqui no item B. Então é isso, o nosso gabarito é B. Obrigado pela tua atenção e até a próxima questão. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora falar a respeito de uma questão que trata sobre potência elétrica. Olha só, sobre as duas lâmpadas consideradas no texto, pode-se afirmar que nós temos aí as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas de LED. E aí nós vamos ver a fórmula da potência para essas duas lâmpadas. Para a lâmpada 1, nós vamos ter que a potência 1 é igual a U1 vezes I1, onde P é a potência, U é a DDP, a tensão, e I é a corrente elétrica. Dessa forma, nós vamos encontrar aqui que I1 é igual a P1 sobre U1. De maneira análoga, P2, potência para a segunda lâmpada, é igual a U2 vezes I2. E nós vamos encontrar que I2 é igual a P2 sobre U2. Segundo o texto, as lâmpadas têm as mesmas potências elétricas e estão sujeitas às mesmas tensões. Portanto, P1 sobre U1 é igual a P2 sobre U2. Isso o texto nos garantiu. Consequentemente, isso nos leva
aqui a corrente da lâmpada 1 é igual à corrente da lâmpada 2, o que está descrito no item E. Então é isso, nosso gabarito é E. Obrigado pela tua atenção e até nossa próxima questão. Olá, aluno, tudo bem? Vamos agora responder uma questão que vai falar a respeito de óptica e de cor. Olha só. Supondo que a folha seja perfeitamente verde ao ser iluminada por luz branca, ao ser iluminada pelo semicondutor no experimento, ela ficará com a cor. Aí nós voltamos aqui para o gráfico de emissão do semicondutor. Nós temos aqui que a emissão máxima é dada entre essa faixa aqui, de 451 a 487. Na tabela que nós temos, esse comprimento de onda de 451 a 487 corresponde ao anil ou ao azul. Como a questão está dizendo que com luz branca o objeto, a folha, fica perfeitamente verde, então a folha não vai refletir nem o azul nem o anil emitidos pelo semicondutor e vai ficar dessa forma preta, pois ela vai absorver toda a luz que está sendo incidida sobre ela. Então é isso, nosso gabarito é D. Obrigado pela tua atenção e até nossa próxima questão. Olá, pessoal! Hoje a gente vai tratar de uma questão que vai precisar de conhecimentos na área de velocidade, comprimento de onda e frequência, também de espectros atômicos. Vamos dar uma olhadinha na questão? As diferentes cores dos fogos de artifício abrilhantam os mais diversos eventos ao redor do mundo e são resultados de emissões de energia radiante, com comprimentos de onda específicos por parte de íons presentes na composição das substâncias utilizadas ou formadas na combustão da pólvora. Observe a seguir o espectro eletromagnético, que apresenta em destaque o espectro visível da luz e a frequência das radiações emitidas por alguns elementos químicos. Bom, aí, gente, nós temos uma tabelinha, né, nos mostrando aí os comprimentos de onda. É importante a gente notar que o espectro visível da luz, que em torno de 400 nanômetros a gente tem a cor violeta, entre 400 e 500 a gente vai ter já passando para a cor azul, um pouco acima dos 500 vamos conseguir aí a cor verde, já se aproximando dos 600 a gente vai ter aí a cor amarela, já dos 600 aí já passando um pouquinho a gente vai ter aí a cor laranja, ok? E já próximo dos 700 vamos ter a cor vermelha. Adiante nós temos aí a tabela, que vai nos dar a frequência de cada elemento químico, tá certo? Do bário, do cálcio, do estrôncio, do lítio, do sódio, ok? E aí a gente vai conseguir, pessoal, considerar que a velocidade da luz seja 3 vezes 10 elevado a 8, como pediu aí na questão. E diz assim, para se obter a coloração amarela, os fogos de artifício deverão ser compostos por sais de item A, bário, item B, cálcio, item C, estrôncio, item D, lítio e item E, sódio, tá certo? Só que se a gente observar, ele quer que nós tenhamos a coloração amarela. Notando lá na questão, como foi lido, diz que a coloração amarela já é uma frequência ali próximo dos 600 nanômetros, né? Tá bom? Do comprimento de onda de 600 nanômetros. Então, vamos considerar aí que entre 580 a 590 nanômetros, aproximadamente, seria um comprimento de onda essencial para conseguir a cor amarela. Então, vamos pegar aqui como exemplo o item A, onde diz que o bário poderia ser a nossa resposta, né? Para que eu saiba disso, eu preciso saber da equação da velocidade, que é comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade considerada é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O comprimento de onda é o que a gente quer saber, o que ele vai nos dar de comprimento de onda. E a frequência a gente viu lá na tabela, que é 480 vezes 10 elevado a 12. Tranquilo, gente? E aí, na hora de achar aí o comprimento de onda, fazendo o nosso cálculo aí, a gente vai encontrar um valor de 625 nanômetros. 625 nanômetros é um valor acima daquilo que nós precisamos para a coloração amarela. Então, já sabemos que o item A já não pode ser nossa resposta. Se vocês fizerem esses cálculos com o B, com o C, com o D e com o E, vocês também vão ter uma noção de que a melhor opção aí para isso vai ser o item E. Para a gente confirmar que é o item E, vamos fazer aqui do lado com vocês. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. No item E diz que é o sódio, né? A velocidade a gente considera sempre a velocidade da luz, como pediu a questão.
O comprimento de onda é o que eu quero realmente confirmar se o sódio vai ser bom para a cor amarela. E a frequência do sódio, a gente já viu ali na tabela, que é 509 vezes 10 elevado a 12. Então, a gente vai ver se realmente o sódio vai produzir a cor amarela, né? Quando a gente fizer os cálculos aí, passando 509 dividindo, nós vamos encontrar um comprimento de onda de aproximadamente 589 nanômetros, tá certo? E é justamente o intervalo aí que eu preciso de forma que me origine a cor amarela. Então, a gente já marca aí o item E. Portanto, pessoal, a opção correta é item E. Obrigada. Olá, pessoal. Agora a gente vai dar uma olhadinha na questão. Vai precisar de conhecimentos prévios na área de forças intermoleculares, né? Interações entre as moléculas, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aí no enunciado. Para um fármaco atingir o efeito terapêutico desejado, é necessário uma interação entre ele e o seu respectivo receptor. Um dos modelos que melhor exemplifica essa interação é conhecido como modelo chave-fechadura, em que fármaco e receptor se complementam, gerando a resposta biológica. Esse encaixe perfeito é resultado das diferentes interações que podem ocorrer entre fármaco e receptor, como forças eletrostáticas, interações de polo ou ligações de hidrogênio, por exemplo. Considere o receptor e 3 fármacos a seguir. Então, ele colocou para a gente aí esse receptor, se vocês observarem aí, a gente tem a presença da amina, tá certo? Aqui, ó, né? A presença de nitrogênio aqui, que também é uma espécie de amina, e mais aqui embaixo também. É um receptor que tem poucos carbonos, tá certo? Nessa estrutura aqui. Então, a gente já pode notar que é um receptor de característica polar, tá certo, pessoal? E que também tem as interações entre nitrogênio e hidrogênio, tá certo? E depois nós temos aí o fármaco, né? Temos o fármaco 1, o fármaco 2 e o fármaco 3, né? O fármaco 1 a gente pode observar a presença dos oxigênios, aqui. A gente pode observar a presença da hidroxila e do íon aqui, do éster, né, que é o CO-, que é o que dá origem aí ao éster, tá certo? Um pouquinho mais adiante nós temos o fármaco 2, no mesmo sentido aí temos os oxigênios, temos a hidroxila, só que aqui a gente já tem realmente a função éster, onde a gente tem o CH3 após o CO-, ao ânion, né? E no fármaco 3, a gente tem também os oxigênios, aqui em cima a gente não tem mais a hidroxila, né? A gente tem um carboninho aí ligado ao oxigênio, e temos o ânion, tá certo? Aí a questão diz o seguinte, o ou os fármacos que pode ou podem ligar-se ao receptor por força eletrostática e também por ligação de hidrogênio é ou são. Bom, pessoal, por ligação de hidrogênio, a gente precisa de quê? Precisa que tenha o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou hidrogênio ao nitrogênio, ou hidrogênio ao flúor, tá certo? E aí eu vou formar o quê? A ligação de hidrogênio, que é uma ligação que participa de moléculas polares. É uma interação forte, tá bom? Lá quando a gente observou aqueles fármacos, a gente viu e notou que o fármaco 1 tem a presença da hidroxila, que já é uma grande chave aí para a gente notar a presença da ligação de hidrogênio. E também a presença de um ânion, né, que torna a molécula bem polarizada, tá certo? Então, podemos perceber que apenas o fármaco 1 é o mais ideal, digamos assim, para se encaixar aí no receptor que a gente precisa, tá bom? Então, olhando as opções aí, a gente tem item A diz que é só 1, item B diz que é o 2, item C diz que é o 3, o D fala que é 1 e 3, e o item E fala que é 2 e 3. A gente acabou de ver que a melhor opção aí, o item A, tá certo, pessoal? Portanto, opção correta, item A. Obrigada. Olá, pessoal. Nessa questão que a gente vai resolver agora, vamos precisar de conhecimentos prévios na área de ácidos, e especificamente falando na área de constante do ácido, né, que é o Ka, tá certo? E seus logaritmos, como o pKa, por exemplo, tá bom? E, claro, que aí estão envolvidos também as equações de ionização, tá? Então, vamos à questão. Diz o seguinte, então, a questão. A maior parte dos anestésicos locais são bases fracas que se apresentam tanto na forma ionizada quanto na forma não ionizada. Pelo fato de atravessar mais facilmente a membrana lipídica, o anestésico que apresenta maior concentração da forma não ionizada alcança mais rapidamente seu sítio efetor e possui menor tempo de latência.
O pKa dos anestésicos locais define a proporção existente da forma ionizada e não ionizada em um determinado pH. Se o pKa do anestésico for menor que o pH do meio, há predomínio da forma não ionizada. Quanto maior for o pKa em relação ao pH, maior será a taxa da ionizada no anestésico. Então é importante a gente notar essa informação desde já, quando ela fala que menor for o pKa em relação ao pH do meio, vai haver predomínio da forma não ionizada. Então a gente já vai ter que ter essa atenção aí em relação ao pKa, tá certo? Quanto maior for o pKa, então o contrário, quanto maior for o pKa em relação ao pH do meio, maior, né, será a taxa da forma ionizada, tá certo? Continuando, a gente tem a seguinte situação. Observe na tabela a seguir alguns exemplos de anestésicos locais e suas respectivas constantes de ionização. Então, a gente já tem aí a benzocaína, bupivacaína, lidocaína, procaína e tetracaína, tá? Com suas constantes de ionização, os Kas, né? E os dados aí aproximados para a gente saber o logaritmo, onde a gente tem o logaritmo aqui, é justamente o valor do pKa, é o log de Ka, tá certo? Aí a gente tem aquela situação, quanto menor for o valor, mais vai permanecer a forma não ionizada, né? Quanto maior for o valor, mais vai permanecer a forma ionizada. Seguindo aí adiante, a gente vai ter o seguinte, considerando o pH fisiológico igual a 7,4, um anestesista que necessita do efeito mais rápido possível, dispondo dos anestésicos locais indicados na tabela, deverá escolher A. Então, pessoal, para começar, a gente precisa ter a noção de que, para que seja melhor neste pH, que é um pH relativamente alto, né, depois do 7, então a gente vai ter que ter a forma não ionizada, né? Maior o pH, menor o pKa, a disponibilidade vai ser melhor na forma não ionizada. Se a gente observar lá na tabela que a gente viu agora há pouco, a benzocaína seria a substância melhor, que a gente vai ter o menor valor do pKa, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nas opções aqui. No item A fala justamente da benzocaína, né? No item B fala da bupivacaína, no item C fala da lidocaína, no D da procaína e no E da tetracaína. E aí a gente já viu que a opção A é a opção que melhor se encaixa aí na nossa questão, tá certo? Então a opção correta é item A. Obrigada. Olá, alunos. Essa questão, ela trata de química orgânica. É uma questão fácil, mas é trabalhosa. Por quê? Porque o cerne dela é o aluno saber identificar e contar os hidrogênios de uma cadeia hidrocarbônica. Então, vamos para o enunciado. Ele diz que os cientistas vêm desenvolvendo diversos anestésicos, que são moléculas que possuem funções orgânicas nitrogenadas e oxigenadas, que atuam no sistema nervoso. E ele diz aqui a informação mais importante para a questão, que quanto menor o número de átomos de hidrogênio na molécula, maior será o poder anestésico dela. Dessa forma, o enunciado nos pede que, com base apenas na característica que foi citada, qual das moléculas a seguir representa o anestésico com maior capacidade de inibição de dor? Bem, quanto maior a capacidade de inibir a dor, menor deverá ser o número de hidrogênios da molécula. Então, pela análise de todas as alternativas, nós temos que identificar qual a molécula que possui o menor número de hidrogênios. Bom, para fazer esse cálculo, basta a gente ter noção de que em cada extremidade dessas cadeias vão ter 3 hidrogênios, que eu vou representar aqui embaixo, 1, 2, 3, e que em cada quina dessas vão ter 2 hidrogênios ligados ao carbono. Fazendo isso e observando que no benzeno, quando ele não está ligado a nenhum outro grupamento, vão ter hidrogênios ligados aos carbonos. Dessa forma, fazendo isso para todas as alternativas, nós temos que a alternativa A possui 26 hidrogênios, a alternativa B possui 20 hidrogênios, a molécula da alternativa C possui 21 hidrogênios, a molécula da alternativa D possui 22 hidrogênios e a da alternativa E possui 22 hidrogênios da mesma forma. Assim, a molécula que vai possuir a maior atividade inibidora de dor será a molécula que tem 20 hidrogênios da alternativa B.
Assim, a alternativa correta será B. Essa questão trata sobre química orgânica. E aparentemente, você pode pensar que ela é sobre reações orgânicas, mas na verdade ela é sobre nomenclatura. Vamos ao texto base. A reação de Mannich é um tipo de síntese orgânica utilizada para a produção de muitos fármacos. Dentre eles, podemos destacar o biperideno, que é utilizado no combate ao mal de Parkinson. Então, está representada a síntese orgânica do biperideno, ao qual o reagente de partida é a acetofenona. Então, nós temos aqui a reação de síntese deste composto. Dessa forma, a estrutura química que apresenta a substância empregada no combate ao mal de Parkinson é: bom, dentre essas 5 opções, nós temos que identificar aquela que representa o biperideno, que é a substância química utilizada no combate ao mal de Parkinson. Para que nós possamos identificar qual é a estrutura do biperideno, nós temos que saber quem é o grupamento R, porque todo esse outro grupamento nós podemos identificar em várias alternativas. Dessa forma, nós descobrimos a partir do reagente de partida, que no texto base ele diz que é a acetofenona. Nesse caso, o aluno precisa saber a estrutura da acetofenona, que aqui não está representada da forma correta, ela está representada de uma forma parcial, como R, que é um grupamento que pode ser qualquer grupamento radical. Dessa forma, a acetofenona é representada pela parte que está representada, que foi dada na síntese, mas o grupamento R é um grupo fenil. Logo, nós precisamos procurar a alternativa que, no lugar de um grupo R, vamos ter um anel benzênico. Analisando as alternativas, não é a alternativa A, olha aqui a alternativa B, não é a alternativa D, porque aqui é um fenol, não é a alternativa C, porque o R da acetofenona não é um grupo metil, e também não é um grupo etil. Dessa forma, a alternativa correta é a alternativa B. Assim, a alternativa correta é a B. Essa questão trata sobre hidrólise de sais e formações de sais orgânicos. Vamos ao texto. Refrigerantes estão sujeitos à deterioração por causa de leveduras e mofos. Para que isso seja evitado, são adicionados conservantes para inibir a formação desses micro-organismos. Um desses conservantes está representado a estrutura aqui a seguir, INS 210, de pKa igual a 4. Ele atua praticamente contra todas as espécies, mas essa informação é extremamente importante. Ele é pouco solúvel em água, na forma como está aqui, como um ácido. Vale a pena ressaltar que essa estrutura é um ácido carboxílico. Então, dessa forma, ele é utilizado como um sal orgânico. Aqui não está representado a fórmula do sal orgânico, apenas do conservante na sua forma protonada. Dessa forma, o comando pede: para aumentar a solubilidade do conservante em água, ou seja, para que ele seja desprotonado ou esteja na sua forma de sal orgânico, e transformá-lo em sal orgânico, deve-se utilizar uma solução de. Então, nós temos que analisar as alternativas e verificar aquela que se encaixa no que nós desejamos. Observando a estrutura, para que nós transformemos este sal, esta espécie que é ácida, em um sal orgânico, ou seja, para que a gente desprotone essa hidroxila, nós temos que reagi-lo com uma base, que será uma reação de ácido-base. Então, nós temos que procurar, dentre as alternativas, uma base ou um sal de hidrólise básica. O HCl é um sal, logo, essa alternativa não é a correta. O NaCl, ele é um sal que, quando dissolvido em água, ele é neutro, então, ele não nos interessa. O carbonato de sódio, ele é bastante interessante porque, quando dissolvido em água, ele irá liberar íons sódio no meio e íons carbonato. E é interessante que o sódio ele é proveniente de uma base forte, NaOH. Logo, ele não irá causar influência no pH do meio. Mas o carbonato ele é proveniente de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Dessa forma, em água, o carbonato irá reagir com a água, formando a espécie HCO3- e aumentando o pH do meio, produzindo hidroxila. Logo,
esta será a espécie que, ao reagir com o conservante, irá causar a sua formação em sal orgânico. Voltando aqui, nós podemos fazer a reação desse processo, que o carbonato ele vai desprotonar o ácido, formando o ânion relativo a esse conservante. Assim, o bicarbonato vai desprotonar o ácido, formando um ânion relativo a esse conservante. Dessa forma, a alternativa correta é a C. O sulfato de sódio é um sal que também, quando dissolvido em água, ele possui o pH 7, porque ele é proveniente de um ácido forte e uma base forte. E o nitrato de amônio, ele é um ácido de hidrólise ácida, porque o amônio ele vai liberar no meio hidroxila, H+. Dessa forma, a alternativa correta é C.